Meus queridos, boa tarde. Eu tenho muitos amigos na internet, né, nas mídias sociais. E depois dessa eleição aí da Câmara dos Deputados para a presidência e para a presidência do Senado, eu tenho visto muita gente comentando que o Bolsonaro comprou os deputados, o Bolsonaro deu dinheiro para os deputados, o Bolsonaro comprou os votos dos deputados e tal. E eu digo, será que as pessoas tão esclarecidas não sabem? Ou fala porque é por questão de militância, né? Quem sabe, né? Eu respeito até a militância deles porque são pessoas inteligentes, pessoas bem formadas e bem informadas, mas que falam esse tipo de coisa, talvez por não terem a informação precisa. Aí eu resolvi falar um pouco sobre essa questão dessa compra de votos, né, entre aspas, né, que isso, chamado compra de votos, acontece desde lá atrás, lá do governo Sarney, para conseguir alguma mudança em leis ou na Constituição ou tal, tem que ter os votos dos deputados e dos senadores, e eles não fazem nada. Ali não tem almoço de graça, ali é defesa total de interesses deles, pessoais, e dos grupos que eles representam. Então, para ele votar uma matéria de interesse do governo, eles cobram, eles mandam a fatura. E a fatura não é na forma de dinheiro, moeda. Isso já aconteceu, mas foi em outros governos. Dinheiro ilícito. Não. É na forma de emendas parlamentares, que são colocadas no orçamento no ano anterior, para valer esse ano. E essas emendas parlamentares, que são individuais, quer dizer, de um deputado lá, de quase todos os deputados que têm direito, todos os deputados têm direito às emendas, e tem as emendas de bancadas. Esse dinheiro fica guardado no orçamento e, dependendo da disponibilidade e do momento político, o governo federal, quer dizer, o presidente da República, faz a liberação desses recursos. Mas esses recursos não são colocados na conta dos deputados, como todos dizem aí, querem que o povo entenda que seja. Não é. Esse dinheiro é colocado na conta ou no orçamento de um ministério, para onde esse deputado vai direcionar a sua emenda parlamentar e dizendo para quem o ente jurídico que vai receber essa emenda parlamentar. Explico: prefeituras municipais, secretarias estaduais ou o próprio governo do estado, de um dos estados da federação ou do Distrito Federal. E este ente que eu falei, dos governos, as secretarias municipais, os prefeitos, etc., tem que apresentar a este ministério para onde a emenda parlamentar foi destinada, tem que apresentar um projeto. Aí ali existe a lei, né, que regula isso aí, as normas, as portarias, né, do Ministério do Planejamento, da Fazenda, e por aí vai. Tem um normativo, né, um grande normativo para isso aí. Existe uma série de trâmites que tem que ser feito, uma série de documentos que tem que ser apresentados, inclusive aquela certidão negativa de adimplência junto ao CIAF, junto à Receita Federal, junto a uma série de órgãos, ao FGTS, ao INSS, e por aí vai. Quem trabalha no serviço público, e quem trabalhou como eu trabalhei, mais de 30 anos de serviço público federal, serviço civil, mais 15 na Marinha, tá entendendo? Dá para entender alguma coisinha. Tá? E tudo isso é cadastrado lá num sistema, é apresentado isso aí vai para o Ministério vai analisar e vai conceder ou não esses recursos. Se não tiver de acordo com as ações daquele ministério, não vai ser aceito. Vão ter que refazer e adequar as ações àquilo ali. É dessa forma que o deputado federal e os senadores são beneficiados pelo governo federal, pelos votos dele lá. Quer dizer, o governo federal realmente tem que fazer alguma coisa por eles, para que eles façam a obrigação deles, que é votar as matérias, que é eleger o presidente das duas casas, que é eleger
as mesas diretoras das casas. Está entendendo? Não existe essa figura de comprar voto com dinheiro. Os deputados, e eu vejo que tem 3 que se destacam na internet, falando isso, né, abertamente, que o presidente Bolsonaro comprou os votos e tal, é mentira, é querer desinformar. E eles sabem. E eles sabem que não é assim. Porque alguns deles já tiveram cargos de destaque no governo federal, em outros governos. Eles sabem que não é assim que funciona. Mas, por uma questão de militância, por uma questão de se colocar, de ficar em evidência, é um direito deles. Eles têm, como deputado, o direito de se externar da forma que quiser. Está na Constituição. Ele exercendo o cargo dele, ele pode se externar à vontade da forma que quiser. Está entendendo? Está na Constituição. Então é um direito deles e a gente tem que aceitar. Aí engana a quem não tem a informação correta. Mas a mim não engana. Né? A mim não engana porque eu vivi muitos anos lá dentro e sei como é que funciona isso. Essa compra de votos que eles falam, se houver compra de votos, e com dinheiro, é no caso de votações de interesses de empresas, né? É no caso de votações de interesses pessoais, e que aí aparece o dinheiro sujo, e isso aconteceu para trás, aconteceu. Dinheiro que vinha, né, de recebimentos outros aí ilícitos, que não era dinheiro do orçamento federal, porque todo o dinheiro do orçamento federal passa pelo sistema chamado CIAF, é o Sistema de Administração Federal dos Recursos. Tudo tem que passar pelo CIAF. Qualquer emenda parlamentar, o que for, qualquer gasto do governo tem que estar inscrito lá no CIAF. E não é todo mundo que tem acesso ao CIAF. Existem as senhas, né? Eu tive senha do CIAF, mas eu não podia ver relatório de para quem foi, para onde foi, não. Eu só via aquilo que estava na minha competência. Tá? E é assim, existem diversos níveis, até chegar no nível maior, que é do ministro, talvez, ou do presidente, que abre na tela tudo, para onde foi cada centavo do governo. Mas não existe, ponham na cabeça, por favor, que não existe essa figura de comprar voto dos deputados, né, do governo federal, do presidente da República. Só se ele fosse bilionário, tivesse dinheiro dele, ele poderia. Aí ele iria aparecer senador com dinheiro na cueca, deputado federal com dinheiro na cueca, que já foram pegos, né? Recentemente um senador e nos governos passados um aí que agora está urrando aí, mas foi pego com dinheiro na cueca no aeroporto, né? E outro que teve um apartamento com 51 milhões de reais em malas de dinheiro e que recentemente foi solto, né, por falta de provas. Solto por falta de provas. Mas a mãe dele não escapou. Ele deve ter jogado, né, a culpa na mãe. A mãe tomou 10 anos de cadeia. Como é uma senhora de idade, idosa, dos 80 anos de idade, não vai para a cadeia. Vai ficar em casa, que ela já vivia, né? Eu com 69 já vivo recluso em casa, não só pela pandemia, né? Mas já vivo por uma questão de prudência, porque a violência está grande aí fora, né? Então, por uma questão de prudência, eu vivo recluso, então ela vai permanecer reclusa, talvez com a tornozeleira ali na perna e tal, que isso não diz nada, né? Mas o cara foi, né, com 51 milhões de reais dentro de um apartamento lá em Salvador, todo mundo viu na televisão. Quer dizer, todo mundo viu a prova, mas não existe prova para mantê-lo preso. Infelizmente, a nossa justiça no Brasil funciona assim. E eu vou falar, qualquer dia desse eu vou falar, porque é que eu acho, entre aspas, né, que ser bandido no Brasil vale a pena. Eu não seria, nunca fui, não serei, não aconselho. Mas é muita regalia para eles, né, que tem dinheiro e poder. Não vão presos. E agora que acabaram a Lava Jato, um abraço. A Polícia Federal vai ficar investigando traficantes. Só. Porque o resto ninguém bota a mão. Não pode. COAF não pode investigar o cara, não sei quem não pode. Nos outros países, Alemanha, Japão, França, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, o imposto de renda tem autonomia para investigar qualquer um. Deu sinais externos de riqueza não compatíveis com o que ganha, o imposto de renda vai em cima.
Aqui no Brasil não, meu amigo, não pode, está na lei, está escrito. Você não pode ser investigado se não for por ordem do juiz, do tribunal, do... Só que aí tem muita conversa por baixo e nunca chega. Tem gente aí que foi pego aí até, teve helicóptero cheio de maconha, cheio de cocaína, né? De pessoas influentes que caíram lá em Minas Gerais, até hoje ninguém foi preso. Não, mas o ladrãozinho ali da esquina que rouba um celular, ele vai preso, pelo menos na hora. Aí chega na audiência de custódia é solto. É muita coisa que a gente tem, ó, atravessado na garganta. Mas eu venho aqui e falo. Tenho dito e assino embaixo. Um grande abraço a todos vocês.